Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que todos os seus filhos vão receber a mesma herança dada por Deus? Você acredita que Deus tem promessa igual para os seus filhos porque são seus filhos? A resposta você vai me dar depois da mensagem de hoje. Mas eu posso dar uma dica. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. A Bíblia fala sobre a bênção de Deus na vida daqueles que buscam a Deus e a salvação que vem de Deus para a sua família. Sabe? Deus, Ele pode abençoar toda a sua casa por causa de você. Deus pode abençoar toda a sua família por causa de você. E Deus pode ter um plano na vida de apenas um de seus filhos. E isso aconteceu com Abraão. Para que essa mensagem fique mais interessante, eu vou te fazer uma outra pergunta. Quantos filhos Abraão ele teve? Talvez você responda 2 filhos, Ismael e Isaque. Pois bem, se a sua resposta foi essa, você errou. Porque a Bíblia diz que Abraão teve mais filhos. E fica claro que a promessa de Deus, ela é para Isaque. E Abraão entendeu isso. Lá no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 1, diz assim: Depois da morte de Sara, desposou Abrão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela deu à luz a Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo que possuía a Isaque. Eu quero que vocês entendam o verso 5 do capítulo 25 de Gênesis. Abraão deu tudo que possuía a Isaque, porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presente, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. O que isso quer dizer, meu amigo e minha amiga? Que você, como pai, como mãe, e agora eu estou falando de você, homem de Deus, mulher de Deus, você vai amar todos os seus filhos de modo igual. Você vai lutar por eles, você vai orar por eles, mas você fique preparado, porque muitas vezes, quando Deus chama, Deus vai chamar um vai ter destaque, vai ter uma conexão com Deus diferente dos outros, vai ter uma obediência natural a Deus. E quando eu falo natural, sabe, é aquele crente que não precisa se esforçar para fazer o certo, o direito, o honrado, simplesmente faz. É como o perverso. O perverso, ele não precisa se esforçar para fazer perversidade, ele é simplesmente perverso. Uma pessoa que não tem carinho, não tem afeto, uma pessoa que não tem respeito por ninguém, ela simplesmente ofende, machuca, furta, rouba, mata, bate. E para ela isso é normal.
Você vê os jovens de hoje, adolescente, agredindo, batendo, espancando, e muitas vezes eles estão dispostos a enfrentar até a consequência do que fizeram. Estão prontos para apanhar, estão prontos para ser perseguidos, estão preparados para revidar e até mesmo morrer em nome daquilo que eles acreditam. Olha a facção criminosa, tá? Independente do tipo, independente do nome. Olha o que acontece com os jovens que se tornam soldados. Eles são felizes exibindo armas. Eles são felizes fazendo maldade, matando o rival e sabendo que a qualquer momento também pode morrer, tá? Você conversa com um adolescente desse, quando você faz um trabalho de resgate, um trabalho de tentar convencer uma pessoa dessa a sair desse mundo, e você fala com uma pessoa dessa, estão preparados, estão mais preparados para morrer pelo crime do que o crente se sacrificar pela fé. O crente hoje não quer sacrificar nada pela fé, não quer ir para a igreja, não quer tomar uma chuva, mas o jovem envolvido com o narcotráfico, envolvido com as facções criminosas, eles estão dispostos a morrerem, se for necessário, em nome de sua facção. E isso para eles é natural. Eu quero que vocês entendam, tá? Que uma pessoa é bem diferente da outra. Tem pessoa que não tem coragem de colocar a mão no que é dos outros e esconder no bolso. Tem pessoas que fazem isso com a maior naturalidade. Tem pessoas que não têm coragem de ver uma carteira dos outros e abrir para ver o que tem dentro. Tem pessoas que fazem isso com a maior naturalidade. Sabe? Deus tinha um plano, um projeto para o filho de Abraão com Sarai. E isso não tinha acordo, não tem negociação. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tá cheio de falso profeta aí, cheio de pastor sem vergonha, cheio de crente sem vergonha, dizendo, um olhando para a cara do outro, ó, Deus tem promessa para você. Não sabe nem o que está dizendo, não sabe nem o que está falando, porque a promessa que Deus tinha para Abraão iria se cumprir na vida de Isaac. A dúvida de Abraão fez com que ele dividisse essa honra com o filho da escrava. E presta atenção, a Bíblia chama de concubina, Agar. Pois é, mas isso foi por causa da dúvida de Abraão. Mas já a mulher que Abraão, ele desposa depois da morte da esposa, observe que essa mulher não traz para Abraão prejuízos. A quentura não traz para Abraão nenhum tipo de resistência. O povo que vem da descendência a partir de quentura não traz nenhum tipo de resistência para Abraão. Sabe por quê? Não houve dúvida, não houve rebeldia. Foi uma ação legal, humana, mas legal diante de Deus da parte de Abraão. Meu amigo e minha amiga, o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele tem um plano na sua vida. E você não tem como facilitar o cumprimento desse plano. Tudo que você tente fazer para mudar o plano de Deus na sua vida, só vai tornar a sua vida mais difícil. Só vai tornar a vida dos seus descendentes mais difícil. Talvez você me escute e diga, pastor, eu entendi tudo que o senhor está falando. E talvez a sua pergunta seja, pastor, o que é que eu devo fazer? Eu vou lhe dizer, conheça Deus, conheça a Bíblia, se apegue a Deus da maneira certa, se afaste do pecado, se afaste das coisas deste mundo. Se você colocar a sua vida no altar de Deus, se você buscar obedecer os mandamentos do Senhor, começa pelos mais simples, aquele que requer sua atenção, amar a Deus acima de tudo e cuidar do seu próximo, tratar do seu próximo como você gostaria que ele tratasse e cuidasse de você.
se você começar a respeitar e amar seus pais, se você começar a honrar e ensinar os seus filhos o caminho da lei de Deus, se você não tomar nada dos outros, se você não pedir emprestado e não pagar, se você não for usurário, se você for uma pessoa honesta, viver com aquilo que é seu, fruto do seu trabalho, eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que a sua família vai ser uma bênção. E toma cuidado com os sentimentos da carne. A Bíblia diz que do mesmo jeito que você julgar e condenar alguém, você vai ser julgado e você vai ser condenado. Faça a sua parte. E se você fizer a sua parte, não tenha dúvida, Deus vai fazer a dele. A sua parte é obedecer. A de Deus, cumprir a promessa que Ele te fez com base em sua obediência à palavra do nosso Deus. Feche seus olhos, é momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e verdadeiro, e eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Espírito Santo, nos dá a tua direção, a tua luz. Aumenta a nossa fé, nossa esperança. Não permita que o nosso coração se confunda diante das aflições e perseguições. Seja o Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Abençoa as obras de nossas mãos. Abençoa, meu Deus, o trabalho daqueles que trabalham. Prospera o propósito, os planos daqueles que têm feito projetos novos, têm entrado em projetos novos. Meu Deus, eu peço ao Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que têm entrado em projetos novos, tem, meu Deus, começado uma nova história de sua vida, como Henrique. Pessoas, meu Deus, que têm buscado a tua presença e confiado no Senhor, mesmo diante dos problemas familiares, como a Vanessa, meu Deus amado e meu Pai, pessoas que têm lutado pela sua vida, pela sua família, como a Luzia, Lene, Leonardo e tantos outros. Pessoas, meu Pai, que têm se dedicado às orações diárias, que toda vez que senta na sua moto, entra no seu carro, liga o rádio para ouvir a oração, para ouvir o clamor que vem de Deus, como Agnaldo Saldanha, como Eugênio e tantos outros. Meu Deus, essas pessoas que eu tenho dito o nome, e aquelas que eu não tenho dito o nome, algumas, Senhor, que deveriam se dedicar mais ao Senhor, se apegar mais ao Senhor. Algumas, meu Deus, que têm fugido da tua presença por motivos que não justificam, porque nada justifica nos afastar da presença de Deus. Eu apresento a todos que estão inscritos nesse canal, aos senhores, às senhoras, como Zeca, Zefa, aqueles, meu Deus, que o Senhor tem me dado a oportunidade de tratar e cuidar como filhos na fé. A Carla, Barros e tantos outros que o Senhor tem me dado a oportunidade em apresentar nas minhas orações, no meu clamor. Aqueles, meu Deus, que têm saudado e desejado nos comentários um dia abençoado, uma semana abençoada. Aqueles, meu Deus, que têm transferido as bênçãos do Senhor para o grupo da família através dos seus grupos de oração do WhatsApp. Sejam eles abençoados, sejam eles fortalecidos pelo poder de Deus. Tudo o que eles fizerem, que seja abençoado por Deus. Esse é o meu clamor de hoje, a bênção e a vitória do Senhor. Para aqueles que oram comigo, para aqueles que cooperam com esse canal, para aqueles, meu Deus, que são colunas nesse canal. Lembra, meu Deus, de Josiane. Lembra, Senhor, de Carlos, o Bruno. Lembra, meu Deus, dessas pessoas que têm estado próximos a mim. Alguns não fisicamente,
mas espiritualmente têm se conectado diariamente comigo em oração. Que a presença do Senhor se manifeste em favor de cada um deles, para o bem deles, realizando o desejo do coração de todos eles. Lembra, meu Deus, das crianças desse canal, como a minha miudinha. Espírito Santo, que sempre que tem oportunidade de ouvir a oração com a avó, separa a água. Essa água, meu Deus, que aqueles que separaram hoje, eu quero apresentar ao Senhor. Eu quero consagrar essa água para o bem daqueles que delas beberem. Lembra, meu Deus, das Lias, que no mesmo bairro eu tenho duas que acompanham esse canal. Sejam elas alcançadas pelo poder de Deus. Seja a família delas alcançadas pelo poder de Deus. Lembra, Senhor, de todos aqueles que eu não disse o nome, mas estão me ouvindo agora. E eles dizem, eu também quero receber a bênção de Deus. Lembra daqueles que cooperam conosco, daqueles que junto comigo fazem esse canal acontecer. Que aconteça o milagre do Senhor, o socorro de Deus na vida daqueles que precisam. E aqueles que creem, diga, assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.